Sérgio Madeira. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Tudo bem aí com vocês? Muito legal. 7 de setembro, hein? E como que vocês estão vendo as mobilizações dos golpistas, cara? Eles estão dormindo como tá todo mundo embaixo das cobertas. Agora eles estão em casa, né? Eles podiam ter ficado na pandemia, na hora, né, que tinha. E eles agora estavam usando o mesmo slogan, né, da pandemia para o 7 de setembro, fique em casa, e ficaram em casa, ainda bem, né? Muito bonito esse seu novo cenário, Sérgio. Aí aparece aí. Não é. Eu tô no como que chama isso? Sumaré, na área do Sumaré, em São Paulo, tem um vidro atrás, e é o condomínio aqui que eu fico. Então é isso. Então é isso. Mas Serginho, diga aí. O que você achou da decisão do Toffoli? Toffoli foi seu amigo, não? Você chegou a conhecer o Toffoli? Olha, eu conheci o Toffoli, sim. Eu trabalhei alguns momentos com ele, e ele era um secretário da Casa Civil, e eu tive contato com ele quando eu fui presidente do ITI, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. E ele, num momento, ele me ajudou quando a Microsoft me processou. E ele me disse que não podia me defender como advogado, nem o meu procurador do ITI, porque era um processo pessoal, né? Mas ele me ajudou muito, me deu orientações e tal. Mas eu não posso dizer que eu sou amigo, eu tive contatos com ele, profissionais, né? E agora eu acho que a decisão dele é uma decisão que é tardia, mas ainda bem que veio, né? Porque a Lava Jato era um escândalo jurídico, né, gente? Não é a minha especialidade, a questão do direito, mas do ponto de vista das implicações sociais, econômicas, políticas, a Lava Jato ela precisa ser bem compreendida, bem analisada e também, eu acho que superada, com todas as consequências que ela trouxe para a economia brasileira e para o próprio judiciário, né? Porque ela confundia coisas, ela gerou uma situação que pode normalizar estados de exceção, na minha opinião, que não são bons para a democracia. A democracia exige que a gente saiba que as regras serão cumpridas, né? Inclusive pelo judiciário. E o que o Moro fez, ele completamente gerou uma situação de distúrbio ali, né? De confusão, de atuação como um juiz que é um juiz acusador, um cara que articulava o Ministério Público, né? E é aquilo, né? Aquilo tudo foi confirmado, né? Quando a gente viu, né, as mensagens do Dallagnol e tudo mais. Então eu acho que o Moro já tinha decisões absurdas antes da existência da Lava Jato. Eu acho até que ele foi colocado na Lava Jato, a Lava Jato foi organizada em Curitiba exatamente porque tinha o Moro, porque precisava de um pau-mandado das elites, que é a outra parte que a gente não está falando, né, gente? Quem organizou a Lava Jato? Não foi o Dallagnol e o Moro, né? Isso precisa ficar claro, né? Esses caras ainda estão aí, e eles tiveram que recuar, mas eu não sou um iludido em relação a isso. Do ponto de vista jurídico, eu acho que é legal, está acontecendo uma recomposição, colocar o direito novamente no seu devido lugar, né, dentro dos parâmetros da nossa Constituição, mas a articulação política que queria destruir a esquerda no Brasil e o PT, ela foi feita por muita gente da elite brasileira que hoje fala, não tenho nada com isso. Bom, eu estou falando isso não é porque eu acho que tem que ter vingança, não é isso. É que a gente precisa aprender que atualmente eles não estão em condição nem de ir para a rua para defender o fascismo, para defender a quebra do Estado de Direito. Mas esses caras não desapareceram. É isso que eu queria chamar a atenção de todas e todos. O momento é
é importante para a democracia, é bom para a democracia hoje, mas as forças retrógradas recuaram, elas estão sem moral, elas estão escondidas, mas elas não desapareceram. É isso que eu queria alertar, elas estão aí. Você tinha uma análise antes da eleição de que achava que podia rolar um golpe militar. De alguma maneira, você tinha razão, porque eles tentaram, não conseguiram. Sim. Não. Eu falava, a gente chegou a debater isso várias vezes, eu falava, eu acho que ele não tem as condições objetivas, mas entre a minha opinião e a tua, ninguém foi derrotado ali, porque eles tentaram, mas de fato eles não tiveram as condições objetivas. Seria apoio internacional, unidade na tropa e coisas desse jeito. Você acha, Serginho, que eles ainda podem, que ali na MAN, na academia, nos clubes militares, eles ainda estão fermentando o golpismo? Olha, Rovai, essa sua questão é muito boa, porque eles, nesse momento, eles estão recuados, né? Eles estão bastante recuados, e eu não tenho informações precisas de dentro dos quartéis, mas a minha impressão, olhando como algumas figuras deles atuam, como os oficiais que antes apareciam bufando nas redes, como eles estão fazendo, eu digo que eles estão bem recuados. Mas eu acho que o golpismo ele acompanha a ideia da tutela militar. Eu falei isso aqui também algumas vezes. A tutela militar não está sendo enfrentada, porque é aquela coisa que a gente tem. A gente passou pelo momento, conseguimos debelar o golpe de 8 de janeiro, não tinha condição objetiva, eu concordo com você, mas as condições objetivas podem não existir, os caras fazerem um estrago, né? O estrago eles fizeram, mas foi um estrago circunscrito, e graças à ação do Ministério da Justiça imediata, eles estão sendo processados, etc. Mas nos quartéis, os militares, eles são formados, principalmente a partir da Agulhas Negras, a escola de todos os oficiais do Exército, tem que passar pela Academia de Agulhas Negras. Lá, eles são formados com base no artigo 142 da Constituição, que diz que cabe às Forças Armadas a defesa da ordem e da segurança, ordem pública. O que é defender a ordem pública? O que é defender a segurança interna? Então, se a gente não mexe no artigo 142, a gente não tira um discurso legalizado da tutela. Porque você vai dizer, mas adianta tirar isso da Constituição? Claro que adianta. Por quê? Porque ao retirar isso da Constituição, você não pode mais ficar falando disso dentro da academia sem estar cometendo um equívoco constitucional ou uma ilegalidade. E militar não pode ficar formando as pessoas que têm que acatar a hierarquia com base na ilegalidade. O problema é que eles formam as pessoas dizendo que eles têm que cuidar da segurança interna, que eles protegem o país. E, na verdade, não. Eles atacam a democracia, eles são, né, como o Góes Monteiro falou, o partido militar. O Góes Monteiro, ele atuava contra as várias facções para ter uma única facção e que atuasse como o defensor dos interesses do Exército. Então, eles são quase que um partido político armado. E, no dia 8 de janeiro, eles pagaram para ver como fizeram em 1964, onde um general sai de Juiz de Fora com as tropas em direção ao Rio, e todo mundo ficou esperando para ver o que dava, Rovai. Essa que é a verdade. É claro que tinha lá, dizem, né, os americanos preparados para interferir, etc, etc, etc. Dessa vez não, mas repare uma coisa, a extrema-direita está aí de bobeira, está aí no mundo inteiro fazendo estrago. Você vê o que está acontecendo na Argentina agora, né? Todo o confronto que está paralisando, de certa forma, as ações no Chile, que está na Europa.
E aqui no Brasil, além de ter uma força política de extrema-direita que a gente viu, é muito séria, muito grave, a gente tem a tutela militar. E a tutela militar, cada dia que passa, Dri e Renato, vai ficando mais difícil lidar com ela. Porque logo depois do 8 de janeiro, trabalhar o artigo 142 e fazer as Forças Armadas serem um órgão de defesa de ataques externos, de defesa nacional, e impedi-las de atuar internamente, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o chefe das Forças Armadas foi chamado para depor lá no 8 de janeiro deles, né? Foi chamado para depor para falar que ele estava sendo acusado de querer interferir no ataque ao Capitólio. Que não pode, isso é uma agressão por soldado americano para atuar contra o povo, não pode. Aqui no Brasil, não. Aqui é o contrário. Então, na verdade, a gente precisa atuar sob a tutela militar. Ela está aí ainda e ela está constitucionalizada. Eu não acho que isso seja pouca coisa. Acho que a gente, toda vez que vai enfrentar uma crise democrática, se a gente for, por exemplo, fazer mudanças muito radicais, mudanças necessárias, infelizmente, elas mexem com interesses das elites, e as elites vão reagir, a classe dominante vai reagir. E aí que está sempre a tutela militar a favor da classe dominante. É só você ver quem são os amigos dos generais. Então, nós precisamos tirar a tutela militar para o país poder se desenvolver. Pô, e essa tutela militar é tão entreguista que eu queria lembrar que o Temer entregou a Embraer, gente. A terceira empresa de construção de avião do mundo. Não é a primeira, não é a segunda, mas é a terceira. E aí, olha que loucura. O neoliberalismo diz que não dá para pôr dinheiro na Embraer. Não dá para pôr dinheiro na Embraer. Os Estados Unidos põem dinheiro na NASA. A NASA põe dinheiro na Boeing. As Forças Armadas põem dinheiro na Boeing. É tudo feito, né? Aqui no Brasil, a gente não pode pôr dinheiro na Embraer. Da onde tirou isso? Da doutrina neoliberal, da doutrina americana, das forças dos Estados Unidos que querem continuar que a gente seja um quintal. Não dá para aceitar isso, mas os militares aceitam. Que raio de militar nacionalista é esse? Né? Então, eles não são nacionalistas, eles são entreguistas. E são, na verdade, o nacionalismo da ordem. Que é o seguinte... Sérgio, então, você é a favor que a gente exclua o artigo 142 da Constituição? Que a gente altere. Isso. Eu sou a favor. Sem alterar esse artigo, não dá. Imagine falar que você cuida da ordem pública, Renan. O que é a ordem pública? Depende do que a Adri acha, do que as forças... que o Bolsonaro... Não é difícil de definir. Então, ele fala, a ordem está em risco. Por quê? Porque está tendo manifestação de rua, a ordem está em risco. Então, aí eles podem interferir. Então, na verdade, quem cuida de segurança interna são órgãos do Estado, da democracia e as polícias. Já a gente tem uma polícia militar, que é um outro problema. É grave, mas é um outro problema. A gente tem uma polícia militar. E por ser militar, ela está subordinada ao Exército. Existem artigos da lei que chama R200, um regulamento, R200, ele está em vigor. O R200 não foi anulado por nenhum presidente depois do João Batista Figueiredo. O R200 diz que o sistema de inteligência do Exército controla, se for necessário, o sistema de inteligência das polícias militares, que é o maior sistema de inteligência, o mais penetrante na sociedade, o chamado P2. A segunda seção. Ela está em todos os estados, ela tem pessoas de comunidade, porque o PM é um cara da comunidade, o PM é um cara pobre, o policial é um cara que pode tá presente em tudo quanto é lugar. O SNI, nem o Exército, tem essa penetração que as PMs têm. Então, e as PMs estarem subordinadas a um sistema de inteligência que não é militar, porque é diferente da inteligência militar que precisa se preparar para a guerra, Rovai. É uma inteligência que é preparada para combater os inimigos do Exército, que é a esquerda. Se você for ver, o Exército diz claramente que o inimigo dele é a esquerda.
Onde já se viu isso? É isso. É um mega problema. E é preciso... Agora, eu sei que é difícil, né? Porque a gente não faz força para isso ser uma coisa importante para a defesa democrática, porque tem um monte de coisa para cuidar, tem política econômica. E, apesar de todas as dificuldades, o Lula, que é um exímio político, ele está conseguindo navegar e está tendo indicadores que são surpreendentes, né, econômicos, que eu quero dizer, por mais ruim que seja o teto de gasto e tal, ele está com indicadores. E as pesquisas têm mostrado, né, a última, acho que foi a Quest, ontem saiu o IPEC, né, a gente tinha até separado para... legal. Que mostrou aí que subiu o ótimo e bom, olha aqui, ó. Olha só. Tava 37, foi para 40, ótimo e bom. Regular de 32, manteve 32, e o ruim e péssimo caiu de 28 para 25. Olha só. Hoje o bolsonarismo está tendo esse tamanho em várias pesquisas que estão saindo por aí, aproximadamente 25%, né, Sérgio? Você vê em São Paulo, capital, 32% se dizem petistas e 15% se dizem bolsonaristas. Né? Quer dizer, vamos combinar aqui que se fosse lulista, talvez fosse mais que 32%. Pode ser. 41, né? Porque soma o que é petista e próximo ao PT, dá 41 a 25, uma coisa assim, a 21, né? Não, eu estou falando do Datafolha. Então, deixa eu pegar. Da 15, 32 a 15, era o dado da matéria na Fora, inclusive. Eu nem entendo, eu não vi essa pesquisa aberta, então, mas eu achei legal, surpreendente. Bom, essa pesquisa. E achei, mas eu não entendi como é a pergunta do petista. O que é ser petista? Será que ele pergunta, você é petista? Isso faz uma diferença em sociologia, faz uma diferença em você depois analisar o dado, né? Você precisa saber como foi a pergunta. Mas, de qualquer forma, é surpreendente. Falando dessa do IPEC, né? Quer dizer, pesquisa se compara com a mesma pesquisa, com o mesmo instituto. Houve um crescimento do ótimo e bom do Lula. Sim. E houve uma diminuição do número de péssimo e péssimo, né? Quer dizer, o governo vem aos poucos. O governo não está andando de... O Lula não está aumentando a popularidade no governo de elevador, está indo de escada, mas constantemente. Né? Sim. Tá elevando. Não, e é uma... Cá entre nós, né, gente? A situação é bastante complicada, né? Nós estamos vivendo uma crise ambiental, né? Uma crise ambiental muito forte. E os ruralistas no Brasil são agressivos contra os direitos ambientais, contra a justiça ambiental, em fazer uma política sustentável. E eles têm uma bancada gigantesca no Congresso. Né? Então, o Lula tem que atuar num cenário muito complicado. E a gente tem um problema, né? Uma parte, por causa da Lei Candir, uma parte do dinheiro que entra no Brasil, de dinheiro dólar, de divisas, né? Ele vem de exportações de produtos primários. Só que isso é uma tragédia para o Brasil a longo prazo. Só que para mexer nisso, você também tem que começar a mexer a longo prazo. E o problema é o Lula tem que lidar com todas essas circunstâncias. Ele não pode também detonar o ruralismo, porque ele pode ter uma crise econômica por uma série de fatores, mas ele também não pode deixar os caras fazerem o que eles querem, degradação ambiental, a ocupação de terras como esses ruralistas fazem, essas invasões, essas destruições. Então tem um problema econômico que se liga com a questão ambiental, tem um problema social que ele está lidando, ele conseguiu manter o Bolsa Família, ele conseguiu, inclusive, fazer com que ele avance, mas isso, por outro lado, ele tem que enfrentar o problema da indústria, o problema dos serviços no Brasil, que não é simples, no mundo onde estamos caminhando para uma interiorização de cadeias produtivas em alguns países. Os Estados Unidos, por exemplo, ele está pegando o setor estratégico de tecnologia, que é o chip, o semicondutor, internalizando nele. Ele não está querendo mais deixar só lá em Taiwan,
que é o maior produtor do mundo, porque ele, ou seja, o mundo está tá criando um novo paradigma, vou chamar assim, industrial, dentro de uma situação ainda neoliberal. Só que um país como o Brasil, ele não consegue enfrentar problemas estratégicos de deixar de ser um exportador de bens primários. Ele precisa exportar coisas de alto valor. Ele precisa ser capaz de produzir um GPT aqui. Nós não conseguimos produzir. A gente consegue fazer aplicativo. Pegar um modelo treinado e criar aqui com as startups, com outras empresas. Agora, a base para rodar aquilo é uma base descomunal, computacional gigante. E está lá no mundo rico. Eles estão concentrando isso. E o louco é que o próprio governo, por causa de custo, porque é mais barato você hospedar sistemas na Amazon, por exemplo, ele entrega tudo, porque o neoliberalismo fala, tem que ir pelo mais barato. Só que, claro, o neoliberalismo, nesse ponto, não é nem tão ruim, porque você comprar alguma coisa mais barata não é ruim, só que tem um problema. Tem a coisa estratégica, que você precisa começar a criar alternativas para você se desenvolver também, para você ter condição de não ser simplesmente um subserviente ou dependente extremo de soluções que são dos outros. Então, você tem que fazer uma política que comece, use a dos caras e comece a fazer. Tudo isso é um problema com um congresso que a gente tem desse, com uma imprensa que a gente tem dessa. Por exemplo, eu achei muito curioso, até escrevi um artigo. O meu amigo Morozov veio no Brasil. O Morozov é um dos principais críticos das Big Techs desde 2008. Ele é autor do livro Net Delusion e outros, o texto que ele populariza a expressão Big Tech, né? Ele fala do solucionismo. Aí ele veio no Brasil e falou assim, regular é uma coisa importante para conter o poder dos caras, mas regular não resolve. Precisa criar soluções brasileiras. E aí precisa do Estado. É isso aí. Muito louco isso. Eu queria falar um pouco sobre inteligência artificial contigo. Nós estamos entrando numa nova fase, né? Sim. Da internet, dos computadores, de como lidar com softwares. O que isso vai revolucionar, deixa eu ver, que pode revolucionar do ponto de vista das relações sociais e também geopolíticas, se tem alguma possibilidade de a gente entrar em algum momento, pelo que eu entendi, você está dizendo que não, nós estamos fora de novo. Nós estamos fora, Renato, como nunca estivemos no mundo industrial, que é o seguinte, na nova divisão internacional do trabalho, na nova divisão digital do trabalho, Renato, cabe a nós entrar com o seguinte, fornecedor de dados da nossa população, e com as nossas empresas, a gente deve participar do ecossistema de inteligência artificial como produtor de aplicativos. Deu para entender? A gente tem empresas muito sérias, pegando as APIs, por exemplo, do GPT-3, 4, pegando APIs de outros sistemas generativos, que é o inteligência artificial, modelos de linguagem, e desenvolvendo soluções aqui para a saúde, para as finanças, para a imprensa, para as prefeituras. É uma indústria pesada. Só que é o seguinte, Rovai, ela é secundaríssima. Ela não consegue vender lá fora, porque os outros também têm. Tem melhor que o deles. E ela faz parte secundária do sistema que gira em torno das Big Techs. As Big Techs criaram o sistema. Como que você rompe com isso? Você precisa, no caso do Brasil, é como na industrialização. Quem industrializou o Brasil não foi o setor privado, Rovai. Foi quem construiu a CSN. Foi o Estado. Aqui, se a gente quiser ter uma infraestrutura digital
para inteligência artificial gigantesca, capaz de gerar muitas coisas nossas, a começar pelas universidades, fazendo uma infraestrutura única para as universidades que quiserem aderir, submetidas à nossa jurisdição, quem que vai ter que fazer isso? O Estado. Mas sabe o que eu me admirei recentemente? O poder dos físicos brasileiros. Não sei se vocês sabem, os físicos teóricos no Brasil têm um laboratório teórico aqui na Unicamp que custou 1,5 bilhão para ser construído. E aí você fala, você está criticando? Não, eu estou aplaudindo a capacidade que esses caras tiveram para fazer isso. E agora no governo Lula, no meio dessa confusão, eles conseguiram fazer um laboratório de aplicação do Lucicontron, aplicação de segurança para a saúde do lado, que vai custar mais 1 bilhão e tanto. Entrou no PAC. Ou seja, os caras são bons para caramba, porque tem que fazer isso mesmo. Agora, só isso de física e tal? Não. E a inteligência artificial que é estratégica? Aí nós somos ruins pra caramba, eu me incluo nisso, porque a gente não consegue fazer os caras construir patavina nenhuma. O Serpro continua sendo barriga de aluguel da Amazon. É um negócio assustador, cara. Então, a gente tem algum problema aí, cara. Eu sei que a briga aqui é muito séria, né? Porque mais da metade, quase 70% do dinheiro de TI, do mercado de TI, é do governo. É o governo que compra, entendeu? Então, quando a gente cria um puxadinho para fazer mesmo que comece pequeno, você está tirando o dinheiro que ia para as big techs. Aí o lobista vai, põe matéria na capa da Veja, faz o deputado fazer um discurso, faz os caras entrar. Então, nunca para desenvolver tecnologia no Brasil foi fácil. Sempre foi luta política. Foi construir a Petrobras. Queria lembrar que o Roberto Campos, o avô desse atual presidente do Banco Central, era uma das principais figuras contra a Petrobras. A campanha do petróleo é nossa. Ele dizia que o petróleo tinha que ser dos americanos, porque não vale a pena, era melhor comprar um petróleo refinado pelos americanos. A gente entrega o petróleo e pega o produto. O que está acontecendo hoje com inteligência artificial? Eles vêm aqui, tiram os dados e, com base no nosso padrão, eles oferecem serviços perfeitos, precisos. Mas, nós estamos gerando a maior riqueza para eles e estamos deixando de produzir coisas interessantes aqui, porque a nossa cultura pode gerar coisas interessantes, muito interessantes. Tecnodiversidade é uma palavra que tem que entrar na rota aí. Então, mas a gente pode sim fazer isso. A França está começando a fazer isso, né? A França, que não é qualquer coisa, gente, eles estão localizando dados, obrigando a ter infraestrutura lá, porque eles viram que na guerra entre China e Estados Unidos eles ficaram vendidos. A questão é, nós temos muita capacidade tecnológica, muita gente boa. E eu gostaria, talvez as pessoas não saibam, aqui eu preciso falar, a sede operacional do Google no Brasil, durante muito tempo, eu ainda acho que hoje ainda é em Belo Horizonte. Por quê? Porque para o Google, ele comprou a empresa incubada na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que desenvolveu o mecanismo de busca avançado do Google, entre outras coisas. Então, não é que o Google montou a empresa lá, não, o Google comprou a empresa brasileira. No momento onde as pessoas diziam, ninguém faz banco de dados como o Google. Não, claro que fazemos. A gente tem muita inteligência aqui, mas a gente tem pouca infraestrutura. Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que na inteligência artificial, a gente tem esse status de desenvolvedor de aplicativo. É legal, mas eu digo, isso no mundo que você puxa a tecnologia para um lado ou para o outro, conforme o interesse, é mais ou menos como o Google faz com a gente aqui dos blogs, da imprensa alternativa. Se ele muda uma regra lá, Rovai, de repente ele te derruba, ele acaba com você. Por quê? Porque ele controla o cerne, o coração da coisa. Então, nós não podemos estar completamente... Nós podemos negociar, podemos ter uma parte deles, mas hoje nós estamos completamente reféns. Então, você vê a pesquisa que tem aqui nas universidades, é com a IBM, é com o Google.
fica difícil. A gente precisa de uma infraestrutura e um framework, várias coisas para desenvolver tecnologia também aqui. E eu não estou dizendo proibir os caras de atuarem aqui, não é isso não. É a gente ter o nosso pedaço avançando, né? E é isso. Aí, se a gente for bom mesmo, a gente vai, né, cada vez precisar menos deles, né? E é isso. Então, eu acho que a gente não pode estar tão distante como nós estamos ficando do coração da inteligência artificial, daquilo que é mais importante, das pesquisas avançadas, das infraestruturas mais gigantescas que eles controlam. Só para você ter uma ideia, eu não sei se as pessoas sabem, o GPT-3 ele vai até 2021, a base de dados do GPT-3. Ela é de 490 bilhões de textos. Cara, é muita coisa. Aí você fala, não, mas isso é fácil para um computador. Um computador não consegue. Eles têm uma estrutura, Rovai, uma estrutura para treinar o modelo e que foi controlada por 178 bilhões de parâmetros para poder responder como um humano para a gente. E imagine agora, quando você faz uma pergunta aí, você que está nos ouvindo, faz uma pergunta, eu quero saber como fazer um bolo de chocolate irlandês. Pode fazer essa pergunta. Ele vai lá e traz, mas ele traz rápido. Ele faz uma consulta. Imagine a base de dados disso aí, gente. Então, essa hospedagem custa muita grana. Essa hospedagem até não é mais difícil, mas a gente precisa ter capacidade de construir esses grandes modelos de linguagem e construir outras coisas que não estão sendo construídas. A gente precisa disso. E para fazer isso, a gente precisa do Estado. A gente vai precisar do Estado, porque isso não é uma coisa de uma ONG, Sem Estado não há solução. Não há. Não vai rolar. E aí é política pública. Você lembra daquele livro do Roberto Freire, Sem Tesão não há solução? Opa, se eu lembro. É isso aí. É verdade, é verdade. Deve ter uns superchats aqui para você ler, para você responder. A Adri vai ler para a gente antes de se despedir. Você está convidado, se você quiser vir aqui hoje. A Adri liberou R$100 para mim. Eu comprei linguiça, comprei uma cara. Mas assim, cerveja barata. Se você que é um cara. E tem uma garrafa de cachaça que eu ganhei aqui, se você quiser. Besta. Mas eu vou, talvez hoje não, mas se vocês estiverem amanhã ou depois, eu desço. Vamos nessa. Vitor Sarno, os resultados de 2023 são voo de galinha. O calabouço e a insistência com déficit zero significam diminuição dos investimentos públicos, das políticas sociais e estímulo às PPPs nos próximos anos. Obrigada. Eu concordo com o Vitor. Mas eu estou dizendo, Vitor, que os indicadores que eu esperava seriam piores. Eu não sei se eu fui claro. E acho que o Lula teve indicadores muito positivos. Agora, o que foi aprovado no Congresso depende muito de mais positividade, melhores indicadores para que não aconteça isso que você está falando. Apesar que as PPPs é ideologia, tá? É ideologia. Aí com ou sem, os caras vão falar, vê o que está acontecendo na saúde. Na saúde, o avanço da privatização do SUS é pelo digital. Fique ligado. Mas isso é uma outra questão. Um dia a gente pode conversar aqui. É verdade, podemos. E explicar o que é esse avanço privatista na saúde. Mas você tem razão, Vitor. Eu concordo. E agora, Maca Preta manda aqui um super sticker. Muito obrigada, Maca Preta, nova membro aqui. Lenita Quântica, que é membro por 19 meses. 7 de setembro com o povo nas ruas e jamais com milicos, cogolpistas. Lula errou. É que assim, tem uma tradição ali, né? Protocolo fazer esse desfile militar. Imagina se ele fala que é complicado não fazer, Nossa, né? Ia dar uma crise, né? Não sei. Vai ser engraçado. E o Elson Gonçalves diz: vergonhoso esse 7 de setembro para Lula sem o povo. É a mesma linha do comentário anterior, que é um desfile militar, né? Ali, Cadu
Diz, no ABC, minha filha de 2 anos disse que o X é de Xandão. X de Xandão, vamos fazer uma série. Olha aí, o Dante chegando, novo membro. Valeu, Dante, obrigada. Isso legal. Aí, ficar membro aqui da Fórum. E a Lourdes, salve Calia, deve ser o Cacai de Roubai, e viva a democracia. Toffoli estava sequestrado para o mal, né? Mas ver o Bonner ler a decisão ontem foi a glória. Agora só o Delta e o Marreco puxarem uma cana. E não é cana cachaça, é cana grade. Exatamente. Cadeia. É isso aí. A Kika de Tefé, na Amazonas, diz: Rovai, Dri, vocês serão muito bem recebidos em Tefé para tomar um café e comer um tambaqui de rio assado na brasa e com farinha de uarine, o néctar do Amazonas. Nossa, eu nunca comi uarine, hein? Só, eu fiquei com... Ai, meu Deus, no tambaqui agora. Puta, Kika. Essa foi bem na hora do almoço. Para Tefé no final de semana. A Débora Bianchini diz: este desfile de 7 de setembro não representa o povo. Deveriam fazer festa espalhada pelo Brasil com shows pagados por pagos, né, por prefeituras, que na real é o nosso dinheiro, né? Show para o povo, né? Festa, independência, festa. Põe aí o Zeca Pagodinho. O cara aqui de São Paulo, o governador, o carioca que governa São Paulo, ele saiu num tanque, como o Zema lá em Minas. Eu tenho visto as fotos, ele saiu desfilando dentro de um tanque. Aí o cara tem que ser muito, muito submisso. Isso é a tutela militar, tá vendo? Eu não gosto disso. O Lula teve que fazer, eu concordo com a Adri, teve que fazer essa jogada aí, porque é tradição, gente. Desfile militar é tradição. Não tem, né? Ia ser uma crise enorme. Sandra Nunes, permissão concedida. Assim disse o comandante supremo das Forças Armadas, chupa que a cana é doce, badaiada. Gadaiada. É o Lula que deu a permissão, né? Foi ele que deu a permissão. E Sérgio Marques, olá, Janja, além de usar vermelho, estava com um colar que me pareceu arte indígena da Amazônia. É verdade. Ela estava com um modelito vermelhão e um colar indígena. E Dri, o Paulo Pimenta mandou aqui para a gente um tweet, né, que ele produziu, onde que foram várias etnias indígenas que autorizaram o Lula no desfile. Vários militares de etnias indígenas. Foi muito bonito. Cadê? É verdade. E, Sentinela da Liberdade diz: os velhinhos, os jovens e os meia-idade, como eu, gostam do Azen. Aliás, todos os jornalistas são excelentes. Começo meu dia com o Mauro e Rebeca, que antes de você chegar, a gente estava falando dos velhinhos da revista Fórum. Serginho tem canto para esse pessoal. E a Nelly Germano dá 1000 beijos aqui para a gente, para soprar os nojos todos, ela de Porto Alegre. Obrigada, Nelly, um grande beijo para a Nelly. E é isso, eu queria agradecer muitíssimo, Sérgio Amadeu, por estar aqui conosco neste feriadão de 7 de setembro. Uma boa tarde e bom dia para você. Valeu, Serginho. Até mais. Falou. Tchau.